Ninguém imaginava que aquele voo comum de uma manhã ensolarada em Chicago se transformaria numa cena que deixaria todos em silêncio absoluto. No portão de embarque 18, um garoto de 14 anos, mochila nas costas e olhar sereno, esperava pacientemente a chegada do pai. O nome dele, Darius Johnson. Discreto, educado e apaixonado por aviação, ele gostava de observar os aviões decolando enquanto contava os minutos para rever seu pai, que voltava de uma missão de trabalho. A viagem que fariam juntos naquele fim de semana era algo que Darius esperava havia meses. Mas naquele dia bastaram alguns olhares tortos, uma suposição errada e o preconceito silencioso que ainda vive nos lugares mais inesperados para que tudo mudasse. O que ninguém ali sabia é que em poucos minutos aquele garoto, que estava prestes a ser humilhado publicamente, faria um aeroporto inteiro tremer, e que o homem que vinha ao seu encontro tinha poder suficiente para virar aquela situação de cabeça para baixo, sem precisar levantar a voz. Era sexta-feira, 9h. O Terminal 2 do Aeroporto Internacional O'Hare estava movimentado, como sempre. Famílias indo visitar parentes, executivos apressados, crianças ansiosas olhando pela janela. E, sentado sozinho em uma das cadeiras próximas ao portão de embarque, estava Darius. Vestia uma camisa polo azul marinho, calça jeans e tênis limpos. Seus olhos atentos acompanhavam cada aeronave que taxiava na pista, como se estivesse desenhando a rota delas em sua mente. Tinha planos de ser piloto um dia. Era calmo, curioso e gostava de aprender sobre tudo. Enquanto esperava o pai, Derek Johnson, que chegaria em instantes para embarcar com ele, Darius recostou-se e colocou os fones de ouvido. Seu comportamento era absolutamente comum, até exemplar. Mas para um homem em especial, aquilo parecia não ser suficiente. Poucos metros dali, no balcão da tripulação, um dos pilotos observava o garoto com um olhar duro e desconfiado. Um olhar que não procurava entender, apenas julgar. O piloto se virou para uma comissária e sussurrou. Ele está aí há quanto tempo? Uns 20 minutos, por quê? Não sei. Tem alguma coisa estranha. Fica olhando os aviões demais. A comissária hesitou, mas decidiu ignorar. Já o piloto não. Ele cruzou os braços e continuou observando Darius com desconfiança, como se esperasse que ele fizesse algo errado. Aparentemente, o simples fato de um jovem negro estar ali sozinho, tranquilo e interessado em aviões, era motivo suficiente para levantar suspeitas. E isso, infelizmente, era só o começo. Darius nem imaginava que, enquanto ouvia uma playlist de jazz suave e observava os movimentos na pista, estava sendo analisado com desconfiança. Não apenas pelo piloto, mas também por dois outros passageiros sentados próximos à área de embarque. Uma senhora de meia-idade cochichava com o marido. Ele está sozinho. Será que está perdido? Sei lá. Pode ser. Ou talvez esteja aprontando alguma coisa. Olha como ele fica observando os aviões. Muito estranho. Essas palavras não chegaram aos ouvidos de Darius, mas os olhares. Ah, esses ele sentia. Era como se um peso invisível estivesse sobre ele. E aquele peso era familiar. Não era a primeira vez que olhavam para ele como se não pertencesse a um lugar. Como se precisasse provar o tempo todo que estava ali com um propósito legítimo. Darius respirou fundo. Sabia que, às vezes, bastava um gesto impensado para ser mal interpretado. Então manteve a postura, abaixou um pouco o volume dos fones e decidiu mexer no celular. Trocou mensagens com o pai. Darius. Pai, já tô no portão 18. Tudo certo por aí? Derek. Tô saindo da sala de desembarque agora. Te encontro aí em 5 minutos. Alívio. Em poucos minutos, tudo aquilo passaria. Estaria com o pai, embarcariam juntos e poderiam relaxar o fim de semana em Atlanta, como planejado. Enquanto isso, o piloto
Capitão Ron Mathers, veterano de 52 anos, com quase 3 décadas de serviço, não conseguia tirar os olhos de Darius. Algo dentro dele não sossegava. E esse algo não era baseado em fatos. Era apenas medo, alimentado pelo preconceito. Ele observava Darius com uma rigidez preocupante. Não havia nenhum comportamento suspeito, nenhuma atitude errada. Mas na mente dele já se formava uma narrativa perigosa. Adolescente sozinho, observando muitos aviões. Talvez esteja planejando algo. Talvez esteja esperando alguém que não deveria. Em nenhum momento lhe ocorreu a ideia mais simples. Um garoto interessado em aviação, aguardando o pai. Capitão Ron se aproximou de uma funcionária do embarque e perguntou: "Você sabe o que aquele garoto está fazendo ali? Já embarcou alguém da família dele?" A funcionária respondeu com naturalidade: "Ele só está esperando alguém. Não apresentou o bilhete ainda." Ron assentiu com a cabeça, mas não ficou satisfeito. Voltou à área da tripulação, pegou o celular e, discretamente, digitou uma mensagem para a segurança interna do aeroporto. Suspeito parado no portão 18. Jovem negro, sozinho, observando aviões com comportamento estranho. Solicito abordagem preventiva antes do embarque. E assim, com poucas palavras, a bomba foi lançada. Darius, que até então só esperava reencontrar o pai, estava prestes a viver um dos momentos mais humilhantes e marcantes da sua vida. E tudo por causa de olhares tortos, julgamentos silenciosos e um sistema que ainda fecha os olhos para o preconceito, disfarçado de precaução. A notificação enviada pelo capitão Ron Mathers foi recebida pela Central de Segurança Interna do aeroporto em menos de 2 minutos. A descrição era vaga, mas em tempos de protocolos rígidos e clima de alerta constante, qualquer suspeita era tratada com seriedade. 2 agentes de segurança uniformizados foram imediatamente destacados para o portão 18. Caminhavam em passos firmes, sem alarde, mas com postura de quem já esperava encontrar um problema. E tudo o que tinham era uma breve descrição. Jovem negro, sozinho, observando aviões, comportamento estranho. Enquanto isso, Darius ainda olhava para o celular, checando se o pai havia respondido algo mais. Estava tão concentrado que nem notou a movimentação até que os 2 agentes pararam bem na sua frente. "Com licença, rapaz", disse um dos seguranças com tom firme. "Podemos conversar um instante?" Darius tirou os fones, confuso. "O quê? Algum problema?" "Precisa nos acompanhar. Recebemos uma notificação de comportamento suspeito." "É rotina." Ao redor, as pessoas começaram a prestar atenção. Alguns cochichavam. Outros já olhavam com aquele típico olhar de julgamento. Sabia que tinha algo errado com aquele garoto. Darius se levantou devagar, o coração acelerado, sem entender o que estava acontecendo. Ele tentou manter a calma. "Eu só estou esperando meu pai. A gente vai viajar juntos." Mas os seguranças não demonstravam empatia. Pediram para ele mostrar a mochila. Revistaram-na ali mesmo, diante de todos. Celular, cadernos, uma revista sobre aviação, um carregador portátil. Nada fora do comum. Ainda assim, o olhar deles era de desconfiança, como se esperassem encontrar algo que justificasse aquela abordagem. Darius sentia os olhos de dezenas de pessoas sobre ele. Não sabia se ficava mais envergonhado ou revoltado. A garganta secava, as mãos tremiam um pouco. Ele tentou explicar de novo. "Meu pai é agente federal. Ele está chegando aqui no portão. Pode perguntar para ele." Um dos seguranças riu, como se não levasse a sério. "Agente federal? Tá certo." Enquanto isso, do outro lado da divisória do saguão, o capitão Ron observava tudo de longe, de braços cruzados, com ar satisfeito, como quem acredita ter feito certo. Ele sequer cogitava que estava prestes a ser desmascarado da forma mais humilhante possível. Mas antes disso, a tensão ainda aumentaria.
porque quando Derrick Johnson surgisse naquele portão, a situação ia virar. E o mundo do Capitão Ron e daqueles dois agentes jamais seria o mesmo. Mãos onde eu possa ver, garoto. A frase cortou o ar como uma lâmina. Darius congelou. Não esperava por aquilo. Os dois seguranças, agora com postura ainda mais firme, começaram a cercá-lo. Um deles levou a mão ao cinto, onde carregava o taser. Só o gesto já foi suficiente para disparar um novo nível de medo dentro do garoto. Ele tentou se explicar mais uma vez. Eu não fiz nada. Eu estou esperando meu pai. Ele trabalha aqui, por favor. Mas as palavras dele pareciam não ter peso. Aqueles homens não viam Darius como um adolescente educado e inofensivo. Eles viam apenas o estereótipo. Um dos seguranças segurou o braço de Darius com força, dizendo: Está resistindo à abordagem? Não! Eu só quero ligar para o meu pai. O celular fica no bolso, devagar. Ao redor, o silêncio virou tensão. Algumas pessoas filmavam discretamente, outras apenas observavam, algumas com pena, outras com desprezo. Foi nesse momento que o Capitão Ron se aproximou, fingindo preocupação. Algum problema com esse rapaz? Ele foi identificado como suspeito. Estamos investigando, disse um dos seguranças. Ron fingiu surpresa, mas era evidente que ele queria ver aquilo acontecer. Talvez, em sua mente, estivesse convencido de que estava protegendo os passageiros. Talvez fosse apenas o tipo de pessoa que não consegue admitir o próprio preconceito. Darius olhava em volta, sentindo o rosto queimar. Pela primeira vez na vida, ele sentia vergonha de estar ali. Mas não por ter feito algo errado. Era uma vergonha silenciosa, de ser tratado como ameaça, sem ter culpa, sem sequer saber o motivo. Ele repetiu, a voz embargada. Meu pai é chefe do FBI. Ele está vindo aqui. Eu só estou esperando ele. E foi aí que o segurança o olhou com um sorriso debochado. Ah, claro. E eu sou o presidente. A plateia invisível que se formava parecia comprar aquela versão. Afinal, quem acreditaria que um garoto negro sozinho poderia ser filho de um alto agente federal? Mas o que ninguém ali sabia era que Derrick Johnson já estava dentro do aeroporto e ele estava observando a cena. De longe, ele viu o filho sendo cercado, viu os seguranças o pressionando, viu o piloto, o próprio denunciante, se aproximar e fingir neutralidade. E naquele instante, Derrick não era apenas um pai, era uma bomba relógio, prestes a explodir com precisão cirúrgica. Darius estava com os olhos marejados, tentando manter a dignidade diante de uma situação que claramente não fazia sentido algum. Ele não havia feito nada, não havia desrespeitado ninguém, e mesmo assim estava ali, revistado, cercado e tratado como ameaça. Um dos seguranças começou a fazer perguntas, num tom quase interrogatório. Qual o seu nome completo? Darius Johnson. Tem bilhete de embarque? Meu pai ia fazer o check-in com a... Gente, ele comprou as passagens. E onde ele está? Já está aqui no aeroporto. Ele trabalha... Ele é chefe de uma divisão do FBI. Silêncio. Um dos seguranças olhou para o outro. De novo, aquele sorriso debochado. Olha só, agora ele é filho do FBI. Daqui a pouco vai dizer que o pai é o presidente. As palavras feriram mais do que tapas, mas Darius não respondeu. Ficou em silêncio, tentando segurar a raiva que se acumulava no peito. Ele sabia que, se respondesse com agressividade, tudo ficaria ainda pior. Do outro lado da divisória de vidro, Derrick Johnson observava atentamente. Ele havia acabado de chegar ao portão, reconheceu imediatamente a cena e entendeu o que estava acontecendo, como se aquilo já estivesse programado em sua mente. Afinal, não era a primeira vez que via o filho passando por olhares desconfiados. Mas aquela era, sem dúvida, a mais absurda. Ele andou devagar, com a calma de quem sabe o peso que carrega. Usava um blazer escuro, camisa branca impecável e o crachá da agência no bolso. Não havia pressa nos passos,
apenas firmeza. Enquanto Darius era pressionado a provar onde estava seu pai, os olhos dele encontraram uma figura vindo na direção deles, e naquele momento o alívio explodiu em seu peito. "Pai!" disse Darius com a voz embargada. Os seguranças se viraram ao mesmo tempo. O piloto também, e o que viram foi um homem negro de porte altivo, com olhar firme e presença imponente, caminhando até o grupo. O agente, que riu segundos antes, deu um passo para trás. "Algum problema com meu filho?" perguntou Derek, em um tom calmo, mas com gelo na voz. Ninguém respondeu de imediato, porque todos sabiam no fundo que o problema nunca foi o garoto, e que agora eles tinham um problema real nas mãos. O silêncio que tomou conta do portão de embarque foi tão profundo que dava para ouvir o som das turbinas ao longe lá fora. Derek Johnson se aproximou lentamente, os olhos fixos no filho primeiro, depois nos dois seguranças, e por fim, no piloto. "Eu perguntei se tem algum problema com o meu filho", repetiu ele, com o mesmo tom calmo, mas ainda mais carregado de autoridade. Os seguranças se entreolharam. Um deles tentou retomar o controle da situação. "Recebemos uma denúncia de comportamento suspeito e apenas seguimos o protocolo." "Que tipo de comportamento?" Derek cortou a frase no meio. "Observar aviões? Esperar o pai sentado em silêncio?" Darius ficou em pé, ao lado do pai, em silêncio, como se finalmente pudesse respirar. "Ele disse que o senhor era do FBI", murmurou o outro segurança, tentando se justificar. "E vocês acharam que era mentira?" Derek puxou lentamente o crachá do bolso e o estendeu, mostrando o selo oficial. "Do FBI. Sou chefe de divisão regional, e vocês acabaram de intimidar e constranger o filho de um oficial federal sem nenhum motivo legítimo." Os rostos dos seguranças empalideceram. Derek olhou então para o piloto, que agora parecia ter perdido toda a confiança do início. "E o senhor é quem fez a denúncia?" Ron tentou se defender. "Apenas achei estranho. Ele estava sozinho, observando demais. Em tempos como esses..." Derek o interrompeu. "É ainda mais perigoso tomar decisões baseadas em estereótipos. Meu filho tem 14 anos, comportamento exemplar, e foi tratado como criminoso por causa da cor da pele. Isso não é segurança, é abuso." As palavras caíram como pedras no chão. Algumas pessoas ao redor começaram a cochichar. O constrangimento era geral. Nenhuma acusação gritada, nenhuma cena exagerada. Só a presença de um homem que sabia exatamente o poder que tinha e como usá-lo sem perder a compostura. "Eu quero falar agora com o supervisor do terminal e com o representante da companhia aérea. Isso será tratado ainda hoje. E aqui, sem varrer nada para debaixo do tapete." Derek olhou para o filho. "Tá tudo bem agora, Darius. Eu tô aqui." O garoto apenas assentiu. Sentia um misto de orgulho, alívio e revolta. Mas, acima de tudo, sentia respeito. Não só do pai, mas agora de todos ao redor, inclusive dos que antes o olhavam com desconfiança. Minutos depois do confronto direto, o supervisor do terminal chegou ao local, acompanhado por um representante da companhia aérea. Ambos vinham com pressa, o rosto já denunciando que haviam sido avisados de que o caso envolvia algo sério. Derek os recebeu de forma educada, mas sem esconder a gravidade da situação. "Sou Derek Johnson, chefe da divisão regional do FBI em Chicago. Meu filho foi abordado, revistado e exposto publicamente sem motivo algum. A denúncia partiu desse piloto", disse apontando diretamente para Ron, "e a ação dos seguranças foi claramente influenciada por um julgamento superficial e discriminatório." Os dois responsáveis trocaram olhares desconfortáveis. Era evidente que não esperavam por aquilo. "Sr. Johnson, nós pedimos desculpas. Não sabíamos que..." começou o representante da companhia aérea, tentando controlar o estrago. Derek o cortou com elegância. "Não se trata de quem eu sou.
Trata-se de quem ele é, um cidadão, um adolescente, um passageiro com os mesmos direitos de qualquer um aqui. O supervisor da segurança tentou argumentar. Nossos agentes apenas seguiram o protocolo. Errado, retrucou Derek. O protocolo exige que qualquer abordagem seja baseada em comportamento objetivo, não em aparência. E ainda assim, vocês mantiveram meu filho sob constrangimento, mesmo depois dele explicar a situação. Darius permaneceu ao lado do pai, em silêncio, mas firme. Pela primeira vez, os olhos de todos estavam sobre ele, e não com desconfiança, mas com respeito, com vergonha, com consciência de que haviam errado. Derek deu um passo à frente, falando direto para o representante da companhia aérea. Eu exijo providências imediatas. Este piloto colocou em risco a integridade emocional e física de um menor com base em racismo velado. Isso não pode terminar em um pedido de desculpas informal. O representante respirou fundo. Sabia que não havia margem para negociação. O capitão Ron Mathers está, neste momento, afastado de suas funções. Ele não vai comandar esse voo e uma investigação interna será aberta imediatamente. Ron tentou reagir. Isso é um absurdo. Eu só quis proteger. Proteger quem? Rebateu Derek, firme. Porque o único em risco aqui era meu filho, por estar sentado, esperando, sendo negro. Silêncio absoluto. Derek então se virou para os seguranças. E vocês serão formalmente afastados enquanto a conduta for apurada. Todos os registros dessa abordagem, inclusive imagens das câmeras, serão solicitados. Já entrei em contato com a Ouvidoria Federal do aeroporto. O impacto foi imediato. Todos no local perceberam. Aquela situação não passaria impune. E mais do que isso, seria tratada com a seriedade e urgência que sempre deveria ter. A sala improvisada nos fundos do portão de embarque estava mais fria do que o ar-condicionado poderia explicar. Era o tipo de frio que vem do constrangimento, da culpa e da consciência pesada. Derek Johnson permanecia de pé. Não queria se sentar. Não estava ali como um funcionário público, estava como um pai ferido, mas firme. O senhor entende a gravidade disso, correto? Perguntou ao gerente da companhia aérea. Porque não foi um erro de procedimento, foi um erro de caráter. O gerente assentiu, sem conseguir encará-lo diretamente. Capitão Ron Mathers será formalmente desligado da companhia, disse com voz tensa. Não apenas afastado. Sua conduta foi inaceitável. Ele agiu com base em um estereótipo, sem qualquer justificativa real. Derek não demonstrou surpresa. Era o mínimo esperado. Em seguida, voltou-se para o representante do Departamento de Segurança do aeroporto. 2 supervisores estavam presentes, junto aos seguranças que haviam revistado Darius. Eles mantinham os olhos baixos, como se fossem crianças esperando pela bronca. Esses 2 agentes estão oficialmente suspensos a partir deste momento, informou o supervisor. A conduta deles será investigada pelas instâncias internas e pela Ouvidoria Federal. E se não? Fossem vocês me reconhecerem como chefe do FBI? Perguntou Derek, encarando os presentes. Teriam continuado tratando meu filho como criminoso? Silêncio. É isso que mais me preocupa, continuou ele, porque isso acontece todos os dias, com meninos como meu filho. E a diferença, na maioria das vezes, é que ninguém chega a tempo para impedir que a injustiça se complete. Todos os presentes mantiveram o silêncio respeitoso. As palavras pesavam como concreto. Derek então olhou para o relógio e disse: Não quero escândalo, não quero mídia, mas quero justiça, e ela começou aqui, hoje. A partir de agora vamos deixar os devidos registros. E meu filho vai embarcar normalmente, como qualquer passageiro deveria embarcar. Darius, ao lado do pai, manteve a postura firme. Estava emocionado, mas segurava, porque ele sabia que aquele momento era muito maior que ele mesmo. Era sobre representar algo, sobre mostrar que dignidade não se pede, se impõe com respeito
e coragem. E naquele saguão de embarque, cercado por olhares agora constrangidos, Darius Johnson deu o primeiro passo em direção ao portão, ao lado do pai. E quem abriu o caminho foi o próprio gerente da companhia aérea. No painel de informações do aeroporto, o voo para Atlanta ainda estava com status aguardando o embarque. Mas do lado de dentro, a tripulação já havia sido trocada. Capitão Ron Matters não estava mais no comando. Ele foi retirado discretamente pela própria companhia aérea, sem direito de voltar ao cockpit. No refeitório reservado dos funcionários, Ron sentou-se sozinho, com as mãos tremendo levemente. Por mais que tentasse justificar para si mesmo o que tinha feito, no fundo, ele sabia que não tinha agido por zelo, mas por medo. Medo de um garoto negro sentado em silêncio. 2 seguranças, os mesmos que haviam cercado Darius, também foram retirados da área de serviço. Passaram pelos corredores internos do terminal, sob olhares discretos dos colegas que já sabiam. Algo muito sério havia acontecido. Na sala da segurança interna, um relatório preliminar já estava sendo montado. A gravação da câmera do portão de embarque mostrava tudo. Darius sentado calmamente, depois sendo abordado sem provocação alguma, enquanto tentava explicar educadamente que esperava o pai. Nada naquelas imagens justificava o tratamento que ele recebeu. Isso vai para o comitê de conduta ainda hoje, disse o supervisor. Enquanto isso, no saguão, Derek e Darius estavam sentados, juntos, aguardando o início do embarque. O voo, agora com o novo comandante, partiria com 30 minutos de atraso. Mas para os dois, o tempo já não importava. Derek olhou para o filho com orgulho silencioso. Você foi forte. Eu tentei não chorar, disse Darius, com os olhos ainda brilhando. Mas doeu. Derek assentiu. Eu sei. E infelizmente pode doer de novo, mas você nunca estará sozinho. Nunca. Darius olhou para o pai, absorvendo aquelas palavras, como uma âncora. Algo dentro dele amadureceu naquele dia, não por ter sofrido, mas por ter resistido com dignidade, e por ter visto a justiça acontecer ali, diante dos olhos de todos. Eles foram chamados para o embarque. Derek fez questão de que o filho entrasse primeiro, sendo cumprimentado pela nova comissária com um sorriso sincero e respeitoso. Enquanto caminhavam pelo Finger em direção à aeronave, Darius olhou para trás por um instante. O portão de embarque agora parecia normal outra vez, mas ele sabia, naquele chão, naquela hora, algo importante havia acontecido. E mesmo sem holofotes, sem manchetes, o certo venceu o errado. O voo finalmente decolou. E com ele, Darius sentiu que algo dentro dele também se elevava. Não era apenas a altitude. Era uma sensação difícil de descrever. Algo entre orgulho e alívio, raiva e superação. Do lado de fora da janela, as nuvens passavam devagar. Lá embaixo, Chicago seguia seu ritmo comum, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquele avião, ele carregava a certeza de que havia vivido algo que jamais esqueceria. Não foi só uma abordagem injusta. Não foi só um piloto preconceituoso ou 2 seguranças mal treinados. Foi um sistema inteiro que, por alguns minutos, tentou reduzir quem ele era a um estereótipo. Mas naquele dia, o sistema perdeu, porque ele teve coragem de se manter calmo, porque ele teve um pai que chegou na hora certa, e porque ele viu que a justiça pode e deve ser feita na hora, com firmeza, sem ódio, mas com verdade. Ao pousarem em Atlanta, Derek e Darius seguiram juntos, conversando sobre o futuro, sobre o que fazer com aquele episódio, sobre como transformar dor em consciência, sobre como se levantar mesmo quando o mundo tenta te empurrar para baixo. E você, que assistiu essa história até aqui, o que você faria se estivesse no lugar de Darius? Acha que a justiça foi suficiente ou deveria ir além? Queremos saber a sua opinião e se histórias como essa te fazem refletir, emocionar ou se inspirar, inscreva-se no canal e ative o sininho.
Ainda temos muitas histórias para contar.